Porque Kant vai se apropriar desse regime e vai perceber que isso imprimia ao ser humano a pertença a um estado de minoridade. Então, nesse estado, o ser humano ele não conseguia fazer o uso do seu próprio entendimento, porque a todo momento ele era direcionado por leis que eram externas, por leis que vinham de fora, por leis que vinham de outra. Então, o indivíduo, a todo momento, numa outra palavra, ele estava submisso a outros. Então, ele não conseguia alcançar o seu estado de maioridade. Então, na tentativa, é claro que a gente poderia fazer uma outra leitura, né? Mas se a gente fizer uma leitura da moral kantiana, no desejo de mostrar ao ser humano a necessidade desse seu estado de autonomia, a gente vai perceber que até chegar lá, Kant precisou passar por um caminho. E aí esse caminho ele vai se dar a partir de fases, de etapas, né? Por isso que, de certa forma, nessa leitura desses contemporâneos e posteriores a Kant, há esse rigor formal. Mas esse rigor formal, quando a gente trabalha com esse rigor formal, a gente deve entender que esse rigor formal, na verdade, não gera uma fundamentação sem matéria do discurso moral kantiano. Na contramão dessa perspectiva, esse rigor formal é necessário para mostrar ao indivíduo a necessidade dessa tomada de consciência de que ele é um ser autônomo, de que ele deve exercer a sua autonomia, de que ele não deve simplesmente estar passível às leis que são externas, que são ditadas. Por exemplo, se a gente pegar a nossa sociedade contemporânea hoje, a gente vai ver que muitas vezes falta no indivíduo essa tomada de consciência dessa necessidade da sua autonomia. E a todo momento ele está coercitivo, né? Ele está sendo guiado por leis e por coisas que são externas a ele. Então, ele fica preso, de certa forma. E aí, por isso que Kant vem com esse rigor, né? Que eu não considero um rigor excessivo. Eu considero um desenvolvimento sistemático que tem por intuito mostrar a necessidade do indivíduo dessa sua tomada de consciência da sua autonomia. E aí a gente encontra, por exemplo, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é uma obra que Kant publicou em 1785, o pontapé inicial dessa sua discussão moral. Não que Kant não tenha discutido a moral anterior à fundamentação da metafísica dos costumes. A gente encontra a discussão moral em Kant desde a crítica da razão pura, e anterior, inclusive, à crítica da razão pura, a gente já vê em cartas que Kant trocou com os alunos e opúsculos, né, que foram notícias que ele escreveu para os jornais, até mesmo aulas que ele dava durante o seu trabalho na Universidade de Königsberg, né? Essa sua discussão e o desejo dele refletir sobre essa questão moral, para mostrar ao indivíduo a importância dele autorrefletir sobre a sua autolegislação racional. Essa é a premissa essencial da discussão moral kantiana, né? E aí é claro que na fundamentação da metafísica dos costumes, a gente encontra essa discussão de cunho moral mais intensa na proposição kantiana. Só que a gente deve se lembrar, acima de tudo, que a fundamentação da metafísica dos costumes é, na verdade, uma obra introdutória à discussão moral. Porque aí Kant vai, posteriormente, na crítica da razão prática, tratar da moral de modo mais gradual, de modo mais metodológico. E aí a crítica da razão prática vai ser publicada posterior à fundamentação em 1788. Mas, especificamente, nessa discussão na dialética e no cânone, a gente já vê que Kant ele dá uma fundamentação para o conceito de liberdade. E isso vai ficar mais claro na terceira seção da fundamentação da metafísica dos costumes e no segundo e terceiro capítulo da crítica da razão prática, onde Kant vai mostrar a necessidade de antepor à própria lei a liberdade. Por que que o sujeito ele consegue estabelecer leis para o seu agir moral? Porque o sujeito é, acima de tudo, um ser livre. Porque se ele não fosse um ser livre, ele não conseguiria sair dessa determinação empírica. Ele seria como um animal que apenas age conforme as leis que já são postas. Mas, por causa da liberdade, o sujeito consegue sair dessas determinações empíricas e estabelecer princípios e leis que regem o seu agir moral. Então, a gente percebe que Kant dá um valor essencial ao conceito de liberdade. Na terceira seção da fundamentação, ele apresenta uma dedução para o conceito de liberdade. Essa dedução ela vai ser revista e vai ser transformada no segundo capítulo da crítica da razão prática. Porque, enquanto na terceira seção da fundamentação, a dedução do conceito de liberdade
parte do dualismo existente entre o mundo sensível e o mundo inteligível, tendo em vista a própria discussão já feita na dialética, no segundo capítulo da Crítica da Razão Prática, Kant vai deduzir a liberdade como, ele usa até a expressão em latim, né, como um factum da razão, como algo que já está contido na própria razão. Então, na própria razão já tem a ideia de liberdade. E quando o sujeito toma consciência dessa sua capacidade racional, como consequência, o sujeito já tem consciência da sua liberdade. Só que o problema é quando isso vem para o mundo sensível, né? O problema é quando isso é aplicado no cotidiano, porque até que ponto o sujeito ele exerce a sua liberdade numa sociedade e até que ponto essa liberdade, ela de certa forma é negada, tendo em vista uma coercitividade, ou dito de outra forma, tendo em vista uma determinação que vem por fora. Porque, por exemplo, quando a gente pega uma sociedade como a nossa, vivida num regime democrático, né? Que aparentemente é um regime democrático, mas existe a todo momento que leis, né, que são ditadas externas, são ditadas de fora do sujeito, e vem para ele é obrigado a agir. Então, até que ponto o sujeito é livre nessa perspectiva? Até que ponto o sujeito é livre quando ele está agindo? São essas questões que Kant traça, tanto na sua Crítica da Razão Prática, quanto em obras posteriores, como, por exemplo, uma obra denominada de de Metafísica dos Costumes, né? Kant tem a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é publicada em 1785, e tem uma obra que se chama Metafísica dos Costumes, que ele publica em 1797, já próximo à morte, né? Foi uma obra já no fim da vida de Kant. Então, todo esse conjunto das discussões em torno da liberdade, ela é favorável no que diz respeito à possibilidade de uma reinterpretação da própria filosofia kantiana. E essa premissa não é minha. Por exemplo, o Alan Wood, né, que é um dos maiores expoentes da filosofia kantiana no que diz respeito aos Estados Unidos, né, ele adota essa premissa, a possibilidade de eu compreender o todo da filosofia kantiana a partir do conceito de liberdade. E uma vez tomando a liberdade como conceito essencial do uso prático da razão, a liberdade permite, inclusive, a possibilidade de reinterpretar o próprio uso teórico da razão. E aqui, especificamente, a crítica da razão pura. Então, na minha pesquisa, né, no terceiro capítulo da minha dissertação, eu trabalhei principalmente com esse conceito de liberdade, tendo em vista a necessidade de mostrar a importância da liberdade para a filosofia kantiana, o que muitas vezes é deixado até à parte, né? O que muitas vezes a gente não considera, só que a gente deve perceber a importância que o conceito de liberdade tem na filosofia kantiana como um todo.